Agora a opinião no Jornal da Manhã da nossa companheira jornalista Vera Magalhães. Bom dia, Vera. Bom dia, Thiago. Para você, para todo mundo aí no nosso estúdio, para quem nos acompanha nesta quinta-feira. É verdade. Vera, nessa quarta-feira ontem, o presidente Jair Bolsonaro tinha prometido uma surpresa sobre os números do desmatamento, mas o dia terminou com um alerta de elevação de 40% no desmate e o ministro, ainda duvidando desses dados. Como é que vai ficar essa novela, hein, Vera? Ainda não se sabe, Thiago, mas está virando uma novela mesmo. No sábado, depois de passar umas 2 semanas descredenciando o INPE, dizendo que os dados eram mentirosos, que eles não refletiam o desmatamento real da Amazônia, Jair Bolsonaro prometeu que haveria uma surpresa nesta quarta-feira. Portanto, eles iriam apresentar os números reais, aqueles que não condiziam com as estatísticas mostradas mês a mês até então e que foram consolidadas ontem. E como é feita essa medição do desmatamento, para que o nosso ouvinte, nosso internauta entendam? Ela é feita mês a mês por meio de satélites do sistema DETER, que é aquele que faz a detecção em tempo real do desmatamento, e esses alertas são mandados para as secretarias estaduais de meio ambiente, para os governos, etc., para o próprio governo federal, mas no dia 31 de julho acaba o período de 1 ano que essa medição mês a mês, em tempo real, alcança. Então, foi nesta medição de 1 ano, portanto, de 1º de agosto de 2018 até aqui, que se detectou um crescimento de 40% no desmate raso da Amazônia, aquele que é detectável com satélites de menor precisão. No fim do ano, um outro sistema, o PRODES, faz o número oficial, traz o número oficial, porque esse tem uma varredura bem mais precisa da região da Amazônia e ele faz uma detecção muito mais minuciosa. Então, quais são as novas controvérsias? O que o ministro Ricardo Salles e o presidente Jair Bolsonaro passaram o dia de ontem dizendo? Bolsonaro deu 2 declarações a respeito. Na primeira, ele disse que alerta de desmatamento não é desmatamento, quando na verdade esse sistema ele não é o mais preciso, não é muito próximo àquela varredura que ele faz, mas o acerto dele em relação ao PRODES, este mais preciso do fim do ano, tem sido anualmente maior do que 82%, Thiago. E o presidente disse que agora, a partir de agora os dados vão ser compilados, vão passar por todo mundo antes e depois é que serão divulgados. E isso traz aí um risco à transparência de um dado muito importante, que tem uma série histórica muito grande. Esses sistemas operam, um deles, o DETER, desde 1988, e o outro, o PRODES, desde 2004. Portanto, não é coisa de petista, não é do governo do PT, um é do governo Sarney e o outro é do governo ainda, Fernando Henrique, começou a operar no governo Lula, mas começou a ser implementado no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, é algo que tem uma série histórica que ajuda a subsidiar aí relatórios que vão para todo o mundo, e o presidente segue colocando em dúvida. O ministro Ricardo Salles fez uma reunião com técnicos do INPE, técnicos do IBAMA e aí também o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Saiu de lá, deu uma coletiva em que admitiu que há um aumento no desmatamento, mas ainda colocou em xeque alguns números, sobretudo o de junho, que mostrava um aumento naquele mês alarmante de 88%. Ele disse que isso se deve a sensacionalismo midiático e uma interpretação equivocada dos números. Afirmou que tem sobreposição de dados e que estão sendo levados em conta agora alguns números de meses anteriores. Mas só que o ministro não mostrou isso em imagens nem em dados. O presidente do INPE saiu de lá dizendo que os técnicos confrontaram essas versões do ministro e ele não apresentou, sobretudo, qual vai ser o novo método de medição, já que o governo desconfia do atual, e nem qual é a estratégia do ministério para conter esse desmatamento. O Bolsonaro chegou a falar que o satélite precisa mostrar o desmatamento e aí alguém do IBAMA vai lá e vê se derrubou a árvore mesmo, Thiago. Mas é isso que o ministro vai fazer? Porque está diminuindo o corpo técnico de órgãos como o IBAMA, está diminuindo a verba para fiscalização, para multa, etc. Como que o governo vai conter o desmatamento da Amazônia, além de só ficar brigando com os números? Ninguém até agora disse algo desse tipo.
Ô Vera, é bom dizer o seguinte, que essa questão do desmatamento tem um forte interesse da imprensa internacional, de organismos multilaterais e de governos de outros países. Como é que fica a imagem do Brasil diante desse vai e vem de declarações? E são números alarmantes em relação à devastação na Amazônia. Exato, o presidente tem usado esse interesse internacional e também o ministro para apontar interesses escusos de ONGs na Amazônia, um discurso bastante obscurantista que não encontra amparo na realidade, porque as tais ONGs superpoderosas, por mais que elas tenham interesses e algumas estejam ali presentes na Amazônia, o que elas poderiam fazer para burlar os números, para fazer com que os números não fossem fidedignos, enfim, é um governo que está contrapondo dados e evidências a discurso ideológico. Ele diz que o discurso ideológico é das ONGs, mas esse discurso, sim, é fortemente ideologizado. E a comunidade científica tem muita conexão, sim, internacional. Não é uma conexão ideológica, é uma conexão natural de um mundo naturalmente globalizado. Esse tipo de dado e esse crescimento que é alarmante da devastação na Amazônia, sem um projeto do governo para contê-lo, isso coloca a imagem do Brasil em xeque e coloca em xeque coisas muito palpáveis e concretas, como acordos bilaterais que o Brasil começa a fechar no mundo, como o próprio acordo União Europeia e Mercosul, que tem cláusulas ambientais bastante rígidas, quanto à possibilidade de o Brasil cumprir a parte que lhe cabe no acordo do clima, e isso está também ligado a outros acordos comerciais que o país começa a fechar ou que fechou nos últimos anos, quanto à possibilidade de o agronegócio brasileiro continuar tendo todas as certificações que ele tem no exterior, porque tem cláusulas ambientais também para esses selos que o nosso agronegócio tem para vender para o mundo. Então, não é coisa que se restrinja a um bando de hippie ambientalista com camiseta Chico Mendes vive, Thiago. Não é disso que se trata. É algo muito sério, que tem consequências econômicas muito graves e que o governo deveria tratar com igual seriedade, mostrando o que pretende fazer. É um governo que contrapõe dados e números apenas a falas e que nunca tem um programa, um projeto, algo fechado para apresentar quando os problemas aparecem. Tirando a área econômica, as outras áreas demoram muito a reagir a dados que não são favoráveis ao governo. E o presidente, notadamente, já mostrou que não gosta de receber notícia ruim. Isso nos coloca num perigoso caminho adotado, por exemplo, na Argentina durante os anos de Cristina Kirchner. Ela, sim, começou a rever um monte de dado, rever um monte de número, rever um monte de instituição, quando os números insistiam, teimavam em dar notícia ruim. Tiago. Vera Magalhães, estaremos te acompanhando na programação da Jovem Pan durante todo o dia. Bom trabalho e até mais tarde. Até mais tarde, um ótimo jornal para vocês.